Jean-Paul Sartre. 1905, Jean-Paul Sartre nasceu em Paris, a 21 de junho. 1905, Jean-Paul Sartre nasceu em Paris, a 21 de junho. 1907, morte de seu pai, muda-se para a casa da avó materna, em Meudon, retorna a Paris 4 anos depois. 1924, Sartre matricula-se na Escola Normal Superior, em Paris. 1936, publica A Imaginação e a Transcendência do Ego. 1938, publica A Náusea. 1943, publica O Si e o Nada. 1945, Sartre cria e passa a dirigir junto a Ponty a revista Tempos Modernos. Sempre encarando a literatura como meio de expressão legítima de suas crenças filosóficas e políticas, escreve livros e peças teatrais que tratam a respeito das escolhas que os homens tomam frente às contingências às quais estão sujeitos. Entre essas obras destacam-se a peça Entre Quatro Paredes, 1945, e a trilogia Os Caminhos da Liberdade, composta pelos romances A Idade da Razão, 1945, Com a Morte na Alma, 1949. Sartre. Em 1946, escreve O Existencialismo é um Humanismo, para esclarecer o significado ético de existencialismo. 1951, escreveu O Diabo e o Bom Deus. 1960, Sartre publica Crítica da Razão Dialética. 1964, Sartre escreve As Palavras, uma análise psicológica e existencial de sua própria infância, e relato autobiográfico que seria sua despedida da literatura. 1980, morre Jean-Paul Sartre em 15 de abril, seu funeral foi acompanhado por mais de 50.000 pessoas. Jean-Paul Sartre é o maior intelectual do existencialismo, filosofia que proclama a total liberdade do ser humano. Existencialismo. O existencialismo difundiu-se como o pensamento mais radical a respeito do homem na época contemporânea. Surgiu em meados do século XIX com o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard e alcançou seu apogeu após a Segunda Guerra Mundial, anos 50 e 60, com Heidegger e Sartre. Preocupação com a liberdade humana e a responsabilidade social. Importância individual para fazer escolhas. Explicar todos os aspectos da experiência humana. Ser humano enquanto indivíduo, e não com as teorias gerais sobre o homem. Há uma preocupação com o sentido ou o objetivo das vidas humanas, mais que com verdades científicas ou metafísicas sobre o universo. 2. O homem não foi planejado por alguém para uma finalidade, como os objetos que o próprio homem cria, mediante um projeto. O homem se faz em sua própria existência. 3. O mundo, como nós o conhecemos, é irracional e absurdo, ou pelo menos está além de nossa total compreensão. Nenhuma explicação final pode ser dada para o fato dele ser da maneira que é. 4. A falta de sentido, a liberdade consequente da indeterminação, a ameaça permanente de sofrimento, dá origem à ansiedade, à descrença em si mesmo e ao desespero. Há uma ênfase na liberdade dos indivíduos como a sua propriedade humana distintiva e mais importante, da qual não pode fugir. Para Sartre, a ideia central do existencialismo é que a existência precede a essência. Não existe nenhum Deus que tenha planejado o homem e, portanto, não existe nenhuma natureza humana fixa a que o homem deva respeitar. O homem está totalmente livre, é o único responsável pelo que faz de si mesmo. Esta liberdade e responsabilidade é a fonte da angústia. Porque não há nenhum Deus e, portanto, nenhum plano divino que determine o que deve acontecer, não há nenhum determinismo. O homem é livre. Não pode desculpar sua ação dizendo que está forçando por circunstâncias ou movido pela paixão ou determinado de alguma maneira a fazer o que ele faz. Os seres humanos são essencialmente livres, livres para escolher, contudo não são livres para não escolher, e livres para negar as características dadas pelo mundo, cor, raça, saúde. Se são vantagens ou desvantagens, desafios a serem superados, é uma questão alerta que cada um faça para si ou desculpas para não fazer nada.
Temas do existencialismo. 1. A essência. O homem é um sujeito consciente, ao invés de uma coisa a ser pronunciada ou como uma definição, a essência, generalização, ou sistema. O existencialismo diz que o homem não é nada mais que sua existência consciente. A existência precede a essência. 2. Angústia/aflição. A angústia é o método vazio da existência humana. Angústia é a fundamental condição universal da existência humana. 3. Absurdo. Existir como um ser humano é inexplicável, e totalmente absurdo. Cada um de nós apenas está aqui, lançado nesse tempo e espaço. Mas por que agora? Por que aqui? Kierkegaard perguntou. Por nenhuma razão, sem uma condição necessária e então minha vida e um fato contingente absurdo. Quando eu considero a curta duração de minha vida, engolida na eternidade anterior e posterior o pequeno espaço que ocupo, e mesmo que eu possa enxergar tragado na infinita imensidão do espaço no qual eu sou ignorante e que me ignora, fico horrorizado, atônito por estar aqui mais do que lá, porque agora ao invés de depois. Pascal, matemático francês e filósofo do tempo de Descartes. 4. Vazio, não existência. Se nenhuma essência me define-se, como um existencialista, rejeito todas as filosofias, ciências, teorias políticas e religiões que fracassam em refletir minha existência como ser consciente e empenhada em impingir uma estrutura essencialista específica sobre mim e meu mundo, então não há nada que estruture meu mundo. Eu sou minha própria existência, mas minha existência é uma não existência. 5. Nada/morte. O sujeito inconsciente tenta viver como se a morte não fosse atual, tentando escapar à sua realidade. A morte é a minha total não existência. A morte é tão absurda como o nascimento, não é o momento final e autêntico de minha vida, não é nada mais do que o aniquilamento de minha existência como ser consciente. A morte é apenas outra testemunha do absurdo da existência humana. 6. Alienação/separação. Alienação na sociedade, alienação individual dos seres humanos que perseguem seus próprios desejos na separação dos verdadeiros trabalhos institucionais de sua sociedade, onde são controlados pela astúcia da razão. Alienados do sistema social, eles não sabem que seus desejos são determinados pelo sistema assim como o determinam. Somos confinados por um mundo de coisas que são obscuras a nós e as quais nós não podemos compreender. A própria ciência nos alienou da natureza, pelo extravasamento da alta especialização em conceitos matematicamente, leis, teorias e tecnologias que agora posicionam-se entre nós e a natureza. Vivemos na alienação de nossas próprias instituições, afetando relações sociais e de trabalho, e domina também o relacionamento amoroso. Devemos nos questionar se essa é de fato a condição humana, se esse é um retrato real do mundo no qual o homem absurdamente se encontra, como é possível continuar a viver nela? As flores, os animais, as pedras, tudo existe. Mas as pessoas existem de uma forma diferente. Os indivíduos são únicos capazes de pensar sobre eles mesmos, sobre o mundo no qual eles se encontram e de fazer escolhas. Eles podem escolher porque são livres e as escolhas feitas estabelecem o futuro no qual eles se protejam. Angústia decorre da consciência da liberdade e do receio de usar essa liberdade de forma errada. É muito mais fácil acreditar que existe um plano, um propósito no universo, e que nossos atos são guiados por uma mão invisível em direção a esse propósito. Crítica: a filosofia sartreana foi vista por muitos como uma filosofia nociva aos valores da sociedade e à manutenção da ordem. Seria uma filosofia contra a humanidade. Razões para que toda a sua obra foi incluída no índice de obras proibidas pela Igreja Católica. Crítica da razão dialética, afirma que o marxismo é a filosofia insuperável do nosso tempo. Influências: psicologia, literatura, teatro. Conseguiu inserir a filosofia na vida das pessoas comuns. Esta continua a ser sua maior contribuição à cultura mundial. O em si, o para si, a liberdade, a angústia, a má-fé, o ser e o nada,